Continuando aqui em Êxodo, existe uma quebroca, né? Existe uma passagem em Êxodo que mostra a força da população e a força do Estado, né? É engraçado que muitas das coisas, até mesmo em Marx, né? Ele não poderia imaginar que iria acontecer, a quarta revolução industrial, os trabalhadores sendo substituídos pelas máquinas e o fim dessa, eles não podiam imaginar isso. Eles achavam que não existiria um acordo entre o trabalhador e o patrão, né, digamos. E aí esse acordo, com o tempo, ele foi se intensificando, vamos dizer assim, e ganhando corpo, até que as ações revolucionárias fossem se reduzindo, né? Vou marcar aqui. Fossem se reduzindo até chegar ao ponto de, não é que não serem mais necessários, mas não acontecerem mais de forma abrupta e tão agressiva como de antigamente, né? Engraçado, tem uma ali também que é muito legal, que é do rato, quando ele fala a respeito do... Quase todas, né, cara? São muito boas, né? No cigarro, ali dos pequenos, né? Do rato que ele identifica lá, né? Essa daqui, é interessante, o urso e as abelhas. Então, abre aspas, um urso topou com uma árvore caída e servia de depósito de mel para um enxame de abelhas. O urso aí representando o Estado, né? A força do Estado, e as abelhas representando o coletivismo, a força humana, né? Ou da maioria, né? Muito bem identificado pelo Marx, né? Só que naquela época ele identificou o Estado como um Estado burguês, e de fato, como o socialismo não tinha andado ainda, isso era uma proposta, que você tinha naquela época era de fato o Estado tomado pelos burgueses. É uma coisa também que não ficou... Caiu alguma coisa aqui. De fato, não existia um contraponto, sabe, entre o Estado... Acho que ninguém lembrou disso, né? Não existia contraponto. Esse talvez seja um legado do Marx. Seria propor um contraponto, como ele percebeu a dialética, sabe? E o contraponto, se tivesse que eleger um ponto positivo do Marx, seria justamente esse contraponto, né? De uma força que pudesse estar do outro lado da corda, sabe? Só que naquela época o Estado e o contraponto seria o urso e o povo, as abelhas, né? E agora é o contrário, né? Quando o socialismo ele toma o poder, inverte a pirâmide e aquela pirâmide conhecida, né? O rei em cima e o povão embaixo, né? E aí quando você... E o rei no topo da pirâmide e o povo embaixo, surgindo de base da pirâmide. Mas uma vez que você inverte no socialismo, na verdade você não investe, né? Inverte, né? Você mantém, mas sob outra perspectiva, né? O povo agora é representado por um sujeito, e agora a ponta da pirâmide sendo imensa, ele tem imensos poderes, e ele comanda, e a ponta que ficou embaixo da pirâmide é representada pelo povo, não no sentido de minoria, né? Que continua a maioria, mas no sentido de poder, né? Essa pirâmide
antigamente era representada um só que mantinha poder sobre o povo, e mesmo invertida, esse um agora volta a ter poderes absolutos, né? E agora ele não tem muito mais forte do que o de antes, ele mantém poder absoluto. É um retorno também, de certa forma. Em outras palavras, é um retorno para o autoritarismo antigo, né? Os autocratas antigos, os governos de reis, reinados e tal, principados e tal, não mudou nada. Só que na primeira visão ele imaginava que esse grupo de seres, as abelhas, destruiriam esse rei, mas para eleger um outro rei que da mesma forma a princípio tomaria poder e cuidaria dessas abelhas, mas que na realidade, por ser, eu não sei se existe essa palavra, descompatível, ele depois de um tempo exerceria força contra esses próprios que o elegeram. Existia também uma fé bizarra também sobre o bom selvagem, né? Quanto mais próximo à selvageria, mais próximo da justiça ele estaria, ou da bondade, que é uma percepção bizarra, né? O fato do cara ter saído do meio dos proletários não garante a sua idoneidade moral, intelectual, sabe? Muito pelo contrário, o Platão diz que aquele que não tem nenhum interesse com o status de liderança é o mais recomendado, sabe? Mas só que desde que seja alguém também que tenha um mínimo de sabedoria, né? E saiba o que está fazendo e conheça sobre o Estado, sabe? Que também não impede de ser um tirano, sabe? Então, ou seja, é aquela máxima lá. Nós estamos entre a tempestade, né? O vento e os raios solares, sabe? No meio aí, tentando se defender de uma força menos opressiva, né? Ou esperando algum tipo de possibilidade de reação em meio a essas duas forças que oprimem. Aí fala que começou a farejar o tronco quando uma das abelhas de enxame voltou do campo de trevos, adivinhando que ele queria, deu uma picada daquelas no osso e depois desapareceu no buraco do tronco. O osso ficou louco de raiva e se pôs a arranhar o tronco com as garras, na esperança de destruir o ninho. É o que está fazendo hoje em dia, né? O governo acusando todo mundo de fake news, prendendo todo mundo e causando um certo tipo de opressão nessas abelhas. Só que ele mal imagina que a força ainda é das abelhas, né? Da quantidade. Né? Aí ele complementa, sem querer ou por querer, a gente nunca vai saber, e contou uma fábula sociológica e política, sabe? Aí fala, né? A única coisa que conseguiu fazer era o enxame inteiro sair atrás dele. O urso fugiu a toda velocidade e se salvou porque mergulhou a cabeça num lago. E a moral da história é: mais vale suportar um só ferimento em silêncio que perder o controle e acabar todo machucado. É assim que o Estado está fazendo. Né? Ele está sofrendo ataque de influenciadores, está tentando prender todo mundo, sacrificar todo mundo, e mal ele sabe que o enxame é muito maior do que ele imagina. Essa previsão aí Marx fez no seu tempo, mas ele mal imaginaria que isso poderia, o Estado totalitário poderia receber do povo essas intenções hostis, né? Esse estado de hostilidade inesperada. Né? Ele achou que, sendo do povo, jamais seria retirado pelo povo, sabe? Que não é uma verdade, é uma verdadeira mentira. Esse é um exemplo que dá para transformar uma fábula em que a pessoa imaginar.